Bom, então vamos à parte da aula que ficou faltando, de números complexos, que são as operações. Então, primeiro um rápido resuminho, né? Números complexos. Números complexos é isso aqui, é um número real somado com um número imaginário. Para eu somar um número real com um imaginário, eu não posso misturar laranjas e bananas, né? Então, eu tenho alguma coisa, eu tenho que avisar que eles são imissíveis. Então eu tenho um operadorzinho aqui que é o i ou o j, tá? A gente usa o j porque o i é uma letra reservada no sistema internacional, ele é reservado para corrente. Então, principalmente nas áreas tecnológicas, a gente usa o j, né? Mas podemos usar o i também, não tem problema nenhum, né? Então, seguindo, então, números complexos é a soma de um número real, né, que ele está aqui nesse lugar, com outro número imaginário, que é esse número aqui. Tá? Em outra ocasião eu já falei como é que esse número aparece. Por exemplo, raiz quadrada de menos 1. Né? Ele não tem solução, né, nos números reais, então a gente inventou aí uma classe de número imaginário para resolver essa parada, né? Então, onde A e B são números reais, né? Esse valor aqui é real e esse aqui seria um número imaginário. Essa soma que esse número aqui inteiro é um número complexo, né? Então, eu tenho aqui os números naturais negativos, eu tenho o zero, que foi um número que demorou para ser pensado e imaginado. Os maias aqui é um grande orgulho americano, eles chegaram independentemente no zero. Então eu tenho aqui os números inteiros, os números fracionários, os números racionais, os números irracionais. A junção de tudo isso aqui chega nos números reais. Depois apareceu lá os números imaginários, que são formados por aquele lá, raiz de menos 1 e tal. Quando eu somo reais mais imaginários, eu tenho ali, então, os números complexos, né? Então, o i aqui é o meu número imaginário. Então, eu tenho lá i elevado a zero, né? Qualquer coisa lá elevado a zero, quase qualquer coisa, né? Existem algumas poucas exceções. Elevado a zero dá 1. O i elevado a 1 é o i, que é o meu raiz de menos 1, né? O i elevado ao quadrado, então raiz de menos 1 ao quadrado é o menos 1, né? Isso aqui já está no outro vídeo que eu fiz sobre números complexos, que está bem mais complexo, né? Bom, está completo, não complexo. I elevado ao cubo é i ao quadrado vezes i, né? Então é menos i. Tá? E a quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1 dá 1. E a quinta é i à quarta vezes i. Então 1 vezes i, fica i. Então vocês vão ver aqui que isso aqui fica i, 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i, até o infinito. Beleza? E isso é importante, né? Como eu falei aqui, esse cara é um operador, ele é uma bandeirinha para avisar que isso aqui é de uma classe diferente, que é imaginário, e também tem uma função matemática, ele é um número também que tem valor, ele tem um valor imaginário e, dependendo da operação que se faz sobre ele, ele pode virar um número real, ele pode ser imaginário, né? Então, as formas de representar um número complexo. Eu tenho aqui, geralmente eu tenho algum sinalzinho para dizer que é diferente, que esse número é complexo. Então, normalmente a gente usa um sinal diferente. É comum usar uma bolinha assim em cima da letra para dizer que ele é um número complexo, né? Então aqui A mais JB, ou A mais IB, ou BI, ou
ou BJ, é a forma cartesiana retangular ou binomial, tá? Onde o A é representado aqui e o B é representado aqui, como se fosse o eixo X e o eixo Y do plano cartesiano, tá? Ou retangular, ou do binômio XY, né? Lembra lá de binômio, né? Então, essa é uma maneira de representar. Eu posso também representar da forma polar ou fasorial. A gente fala fasorial, fasor é um vetor que gira. Então aqui nós temos um vetor. Esse vetor aqui, ele é representado por um módulo de Z, que nesse caso aqui é um módulo, esse módulo aqui, né? E um ângulo. Esse ângulo a gente representa, então é um módulo, e esse ângulo a gente representa numa chavezinha desse tipo, e o ângulo aqui, né? Que é esse ângulo θ aqui dentro. Tá? Esse θ aqui dentro. Esse ângulo sempre vai ser feito em relação a este eixo aqui, como se fosse a abscissa, né? O eixo dos x. E ele sempre vai começar do zero, nesta direção aqui anti-horário. O zero é aqui e ele gira sempre neste sentido aqui de maneira positiva e nesse sentido aqui de maneira negativa. Beleza? Então, se você tiver um ângulo negativo, é porque você contou do zero para baixo aqui, no sentido horário, a partir do zero para baixo aqui, ok? Então, essa é a maneira polar. Então, seria o tamanho desse vetor aqui, ó, é o tamanho. Esse M aqui, então, ele é módulo de Z, então ele só pode ser uma coisa de zero ou positiva, porque ele é um tamanho, não existe tamanho negativo, então ele é módulo, né? Ele é o tamanho do vetor e o ângulo. Então é uma maneira de se representar. Existe também a forma trigonométrica, onde eu tenho aqui o tamanho do ângulo, daí o cosseno de θ, tá? O cosseno de θ, que é o θ aqui, e o j seno de θ. Acontece que m vezes cosseno de θ, a gente já viu, m vezes cosseno de θ é o próprio A aqui, né? Então isso aqui é o próprio A mais, e o j, o seno, m vezes seno de θ, é esse próprio B aqui, ó. Então o m vezes seno de θ é o cateto oposto, que é esse tamanho B aqui. Então isso aqui é o B. Nada mais é, a forma trigonométrica nada mais é do que a forma cartesiana ali em cima, né? É também uma forma muito complexa de se representar, porque aqui a gente pode colocar mais coisas aqui dentro, por exemplo, como a frequência, se esse vetor aqui estiver girando numa frequência grande, ou se tiver vários vetores em frequências diferentes, mas isso não vem ao caso aqui nessa disciplina de matemática, vem em outras aplicações mais tecnológicas, né, de outras ciências. E tem também a forma de Euler, que seria uma forma mais pura, mais matemática de se representar. A forma de Euler, então, é este M aqui, né, é um módulo, então é este M vezes o E. O E é este número de Neper, né, a gente fala Neper, o cara lá dos logaritmos neperianos, né, baseados nesse E, tem muito a ver com crescimentos exponenciais e tal. Esse E elevado a J, este θ aqui. Então também aparece o M e o θ, né? Então o M e o θ. É uma forma de representar. Então tudo vai se resumir a essas duas formas principais aqui, né? A forma cartesiana, retangular, e a forma polar. Essas duas formas a gente vai explorar mais. As transformações entre as formas usuais eu já explorei mais na outra aula. Então a gente simplesmente tem aqui, tem a forma M e com o ângulo, e o A e o B, né? Então, se você tem o A e o B,
Para você achar o m, você tira a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. É só aplicar, né? Você tem lá o a e o b, né? É só aplicar Pitágoras aqui, né? Você tem o a aqui, o b aqui, você quer o m. É só aplicar Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? E para achar o alfa aqui, o alfa é a mesma coisa que o θ lá no slide anterior, tá? Mesma coisa. Para achar o θ aqui, a gente usa o arco tangente, tá? Então, tangente é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, o arco tangente é o oposto aqui sobre hipotenusa, né? Então, a gente tem aqui, o alfa é o arco cuja tangente é B sobre A. Esse aqui não sei o que está fazendo aqui. Onde este alfa, ele deve ser adicionado a alfa, o alfa que der aqui, a gente deve adicionar 180 graus se o A for negativo. Então, se eu tiver um A para o lado de cá, por exemplo, se for nesse quadrante ou nesse quadrante esse vetor, eu devo adicionar ao resultado 180 graus. Por quê? Porque o arco tangente, quando você bater na maquininha, ele vai dar um resultado no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, que eu já expliquei na outra aula. Isso é uma armadilha que se cai em todos os níveis. Já vi aluno de doutorado cair nessa armadilha, fica preso, enrolado nesse problema por 2 meses e não conseguir sair porque não notou que estava pisando nessa armadilha. Se você tem o M e o alfa e quiser chegar no A e no B, é muito mais simples. O A é igual o M vezes o cosseno de alfa e o B é igual o M vezes seno de alfa. Tranquilo, né? A gente já, quem quiser muito mais detalhes pode pegar a outra aulinha lá. Então, o objeto dessa aula é mais as operações simples aqui: adição, subtração, multiplicação e divisão. Nessas formas, nessas duas formas, e a gente vai rever um pouco do que a gente viu sobre exponenciação também. Então, na adição, o que a gente faz? A adição é muito simples, é só adição, eu adiciono esse número a esse número. Então, eu tenho lá A mais BJ mais C mais DJ. Então, aquilo que eu já falei para vocês, a gente vai somar maçã com maçã. Então, A mais C, certo? E banana com banana, tá? B mais D, J. Beleza? Então, a gente tá aqui, ó. Temos o resultado aqui. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha aqui, ó. 3 mais 4J é um exercício, né? Mais 4 menos J. Então, fica aqui 3 mais 4J mais 4 menos J. Primeiro maçã, 3 mais 4 menos J. Eu tenho 4, 5, 6, 7. Esse aqui é 4J, né? Que é J. 4 menos J mais 3J. Esse seria o resultado aqui, né? Então, adição, tranquilo, né? Isso aqui é muito fácil. Se você tiver nessa forma, por exemplo, se você tiver na forma, por exemplo, 3 a 30 graus mais 4 a 15 graus, recomendo você fazer a transformação para cartesiano e daí fazer a soma. Então, soma e adição você faz em
você faz sempre em cartesiano. Ou retangular, né? Retangular. Beleza, gente? Porque aqui é complicado. A não ser quem tem aquelas calculadoras que fazem tudo direto. Vamos para a próxima, subtração. Subtração também faz direto. Ó. É o A menos o C. Então, A menos C. Tá? Já fiz essas duas maçãs aqui. Agora, as bananas. Daí eu tenho aqui B mais BJ menos DJ. Então fica aqui, ó, A menos C mais B menos D, tá? Os dois multiplicados aqui por J. Então as maçãs e as bananas aqui, acabou. Beleza? Então vamos fazer aqui um exercício. Vamos pegar aqui 3 menos 4J menos 4 menos 2J. Tá? Então, 3 menos 4J. Primeiro você faz aqui a multiplicação. Na verdade, esse menos aqui está multiplicando o que está aqui dentro. Né? Como se fosse aqui em fora um menos 1, multiplicando o mais 4. Então fica menos 1 vezes mais 4 fica menos 4. Menos 1 vezes menos 2 fica mais 2J. Daí você pega aqui maçã, então fica mais 3 menos 4. Então, 3 menos 4. Tá? Então, isso aqui são as maçãs. E depois fica menos 4J mais 2 são as bananas. Né? Então, isso aqui vai dar menos 1 menos 2J. Ok? Se eu não errei, é isso aí. Tá? Aqui também, se você tiver no formato polar, é mais fácil você fazer a transformação para retangular e depois fazer a operação de subtração. Beleza? A multiplicação. Tá, então, na multiplicação, você faz ali a distributiva. Né? Então, A vezes C, então fica A vezes C, mais o A vezes DJ, mais o B vezes C, B vezes CJ, tem um J aqui, né? Mais o B vezes o D vezes o J vezes o J, fica J ao quadrado. Então aqui fica AC mais ADJ mais BCJ mais BD. Quanto que é J ao quadrado? O J é raiz de menos 1. Ao quadrado fica igual a menos 1. Né? Então, isso aqui fica multiplicado por menos 1. Então, aqui fica menos BD. Então, isso aqui vira maçã. Era maçã e banana, né? Isso aqui era banana, vira maçã. Então, fica AC menos BD. Era imaginário, vira real. Então, isso aqui vira real, mais, agora aqui, os imaginários. AD mais BCJ. Beleza? Multiplicação, né? Vamos fazer aqui um exemplo. 2 mais 3J vezes 3 menos J. Vamos ver ali. Então, fica 6 menos 2J
mais 3 vezes 3, 9 vezes j. Aqui, mais com menos fica menos 3, j vezes j, j ao quadrado. O j ao quadrado é menos 1. Esse menos com esse menos fica mais 3, certo? Com esse mais 6, vai ficar aqui, então, 9, tá? Esse com esse. E aqui, esse cara aqui, 9 menos 2, fica mais 7j. Ok? Se eu não errei, esse é o resultado. Na multiplicação, daí já existe uma diferença fundamental. É mais fácil, muito mais fácil fazer na forma polar. Vamos ver um exemplo aqui na forma polar. Forma polar. Então vamos supor que eu tenho aqui um M1, um θ1 vezes um M2 e um θ2. Na hora de multiplicar é muito fácil. Ó. Você tem M1 vezes M2 e aqui o ângulo fica o θ1 mais θ2. Acabou. Acabou. Beleza? Acabou. Então vamos fazer um exemplo aqui. Aqui, sei lá, 5 a 30 graus multiplicado por 3 a 20 graus. Tá? Então isso aqui vai ficar 5 vezes 3 e o ângulo você soma, fica 30 graus mais 20 graus. O resultado vai ficar 5 vezes 3, 15. Tá? 30 mais 20, 50 graus. Acabou. Muito fácil, né? Na multiplicação e na divisão é muito mais fácil fazer na forma polar. Beleza? Seguindo, aqui antes de fazer a divisão, a gente tem que explorar os produtos notáveis. Então, produto notável é quando você multiplica uma coisa por ela mesma, né? Ou pelo conjugado. Então, A mais BJ vezes A mais BJ, eu vou ter isso aqui, é o quadrado do A, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vezes o J, menos B ao quadrado. Mas o que interessa, então fica aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado mais o J, 2AB. Mas o que interessa é esse aqui, ó. É quando que eu vou usar na próxima transparência. É quando eu tenho A mais BJ e eu multiplico por uma coisa que chama o conjugado de A mais BJ. O conjugado de A mais BJ é o A menos BJ. Tá? O conjugado, então, vamos supor que eu tenho aqui... eu simplesmente pego o número imaginário e inverto o sinal, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu pego aqui o A vezes A, fica A ao quadrado. Depois, o A vezes menos B fica menos, porque tem um sinal menos aqui, fica menos A vezes B vezes J, tá? Depois eu pego aqui, esse aqui fica mais A vezes B vezes J. Então é esse A vezes o BJ. E ainda tenho quem que faltou multiplicar aqui? Faltou multiplicar o BJ pelo BJ, né? Este cara aqui. Ainda tenho o menos, fica B ao quadrado vezes J ao quadrado. Tá. Bom, A mais BJ com ABJ com menos ABJ morre, né? Um menos o outro, eles se matam, se anulam, fica zero. E aqui, esse carinha aqui é menos 1. Este menos 1
com este menos fica mais. Então, isso aqui vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui que é interessante. Quando você multiplica um número complexo por seu conjugado, o resultado é um número puramente real, que é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, quer dizer, o quadrado da parte real mais o quadrado da parte real do imaginário, tá? Do número imaginário, do tamanho do imaginário. Fica um número puramente real, né? Isso a gente vai aproveitar aqui no próximo slide, que é na divisão. Então, na divisão, como que a gente faz a divisão quando a gente está no formato, né? No formato cartesiano? A divisão, para a gente fazer a divisão, a gente vai multiplicar a parte de baixo pelo conjugado. Então, C mais DJ, a gente vai multiplicar por C menos DJ. Bom, se a gente multiplicou a parte de baixo por um número, para não alterar a coisa aqui, a expressão, a gente tem que multiplicar a parte de cima. Isso é álgebra simples, né? A gente não pode... A álgebra se define assim. Você faz modificações que não pode alterar a expressão original. Então você tem que multiplicar em cima pela mesma coisa. Daí você resolve. A parte de baixo, a gente já sabe, a gente acabou de ver no slide anterior, que vai ficar o quadrado desse primeiro cara mais o quadrado do segundo. Tá? Se você tem dúvida, volte ali no slide anterior. Tá? Então, olha aqui. E aqui em cima, daí a gente vai ter que fazer. Então, vai ficar AC menos, né? Menos ADJ, vamos ter que estender aqui, mais CBJ, menos BDJ ao quadrado. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Este cara aqui vai ficar menos 1 com menos, fica mais aqui. Então, eu vou ter AC mais BD, tá? Só lembrando, J ao quadrado é menos 1, este menos 1 com esse menos 1, né? Mexe nesse sinal aqui, isso aqui fica real, AC mais BD, e eu junto aqui esses dois com J aqui, né? Então tem mais CB menos AD, eu posso mudar de lado aqui, né? Porque não altera, vezes J, tudo isso divididos por C ao quadrado mais D ao quadrado. Eu vi agora que eu esqueci o quadrado aqui. Beleza? Pronto, tá feito. Bom, novamente, né, na divisão é muito mais fácil também fazer na forma polar. Tá? Na forma polar, se eu tenho M1, θ1, M2, θ2, o resultado vai ser M1 divididos por M2 e o ângulo vai ser θ1 menos θ2. É simples assim. É muito simples. Tá? Vamos fazer um exercício aqui desse tipo. Tá? Depois vocês podem fazer um exercício desse tipo aqui. No final dessa apresentação tem vários exercícios para vocês fazerem. Mas vejam aqui, na divisão e na multiplicação, compensa vocês passarem, se tiver na forma retangular, vocês passarem para a forma polar, porque daí é muito mais fácil vocês executarem a operação, né? Divisão e multiplicação. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos supor aqui que vocês tenham 5
vamos usar lá a mesma coisa, 5, 30 graus, divididos por 2, 20 graus. Né? Isso aqui vai ficar 5 sobre 2, e aqui vai ficar 30 graus menos 20 graus. A resposta disso vai ficar 2,5 por 30 menos 10, menos 20, desculpe, 10 graus. Acabou. Simples, né? Muito simples. Bom, aqui já tem um exemplozinho feito, ó, de uma divisão entre números retangulares, que é o 3 mais 4j divididos por menos 3 menos 4j. Né? Na verdade, isso aqui é igual a 3 mais 4j sobre menos 3 mais 4j. Aqui ficaria muito fácil se você percebesse que seria o mesmo número, né? Você, ó, 3 menos 4j, 3 menos 4j, acabou, fica 1 por menos 1, fica menos 1. Tá? Mas aqui tem um jeito de você fazer. Multiplica aqui embaixo pelo conjugado, isso aqui é só um exercício, né? Então aqui é menos e eu multipliquei pelo conjugado. Então, o quadrado de menos 3 é 9, o quadrado de 4 é 16, faz toda essa contarada aqui e você chegou a menos 1. Então você vê, ó, este vetor 3 mais 4j é esse vetor azul aqui, ó. O outro vetor é esse vetor vermelho aqui. Um divididos por outro vai dar esse vetorzinho aqui, ó, que estava verdinho, eu acabei de desenhar em laranja aqui, ó, que vai dar aqui, ó, menos 1. Né? Ele vai dar esse número complexo aqui, menos 1. Isso aqui está em retangular, é a mesma coisa que 1 a 180 graus. Isso aqui é a forma polar, esse aqui é a forma cartesiana. Tá? Então, um exercício aí para vocês fazerem. Tá? Agora, a gente vai falar rapidamente, porque na outra aula eu falei sobre exponenciação. Né? O teorema de De Moivre, ele fala sobre como fazer exponenciação de números complexos. Você sabe que um número complexo agora é qualquer número que você conheça até agora. Qualquer número real ou imaginário é um número complexo. Se eu falar do número 2, ou do número 8, ou do número menos 8, ele é um número complexo. Porque ele está dentro do conjunto dos números complexos. Então esse teorema vale para todos os números agora. Então, olha aqui, o teorema de De Moivre diz que na forma polar é muito mais fácil de entender ele. Então, eu tenho lá um módulo e um ângulo. Ele, quando ele está elevado a um n, tá? É a mesma coisa que eu pegar o módulo e elevar a n, e pegar o ângulo e multiplicar por n. Tá? E se for o caso, por exemplo, se eu tenho ali raiz cúbica de x, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1/3, não é? Então, esse 1/3 é 1 sobre n. Então, se eu tiver raiz cúbica desse negócio aqui, é m elevado a 1/3 e o θ divididos por 1/3. Sacaram? Então, agora, vocês sabem fazer exponenciação de qualquer número, seja ele complexo, imaginário ou real. Tá? E mais, vocês não sabem fazer só a raiz quadrada de 4, não é 2. Raiz quadrada agora é mais 2 e menos 2. A raiz cúbica de 8 não é só 2. A raiz cúbica de 8 tem 3 soluções. Tem 2 e tem mais 2 soluções
complexas que você pode determinar. Como? Exatamente do jeito que está escrito aqui, ó. As n raízes, veja aqui, ó. As n raízes da raiz n de um número complexo é determinada, ou, desculpa, aqui, são determinadas a partir da primeira raiz fornecida pelo teorema de De Moivre e distribuindo as outras raízes com iguais módulos. Então, a primeira raiz você descobre o módulo e o ângulo inicial. As outras vão ter exatamente o mesmo módulo e vão estar distribuídas pelo círculo de Argand, espaçadas por ângulos de 360 divididos por n graus. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Por exemplo, a raiz completa de 8. Tá? Se você pegar aqui na calculadora e pegar 8 elevar a 1/3, por exemplo, você vai descobrir lá, né? Então pega isso aqui, ó. Isso aqui é igual a 8 elevado a 1/3. Isso aqui vai dar 2. O que é esse 2? O que significa esse 2? Esse 2 é 2 mais 0j. Ou 2 a 0 graus. Que é o quê? É esse 2 aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da tinta. Tá? Então, é esse 2 aqui, ó. Este 2 aqui. Essa é a primeira raiz. Agora você vai fazer 360 graus divididos por 3. Vai dar quanto? 120 graus. Então você sabe que tem três respostas. Todas elas têm o tamanho 2 e estão espaçadas de 120 graus. Então eu vou pegar uma aqui e vou... Desculpa, vamos ver se eu acerto aqui. Ele tem o tamanho 2 e tem outra aqui também com o tamanho 2. Aqui eu tenho 120 graus e aqui eu tenho 120 graus. Beleza? Então, as raízes, as respostas disso aqui são 2 a 0 graus, 2 a 120 graus e 2 a 240 graus, que é a mesma coisa que 2 a menos 120 graus. Beleza? Você quer tirar a prova? Vamos tirar a prova aqui, ó, esse cara aqui. Eu vou pegar esse cara, 2 a 120 graus, e multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. 2 a 120 graus vezes 2 a 120 graus. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Como que eu faço essa multiplicação de números polares? 120 mais 120 mais 120 dá 360 graus. Que é a mesma coisa que 8 a 0 graus. Que é a mesma coisa que 8. Então, isso aqui também é uma resposta válida. Então, agora você sabe achar soluções completas de qualquer raiz. Ah, mas eu não quero assim. Eu quero a resposta da forma retangular. Ah, quer a resposta da forma retangular? Isso aqui, o A disso aqui é o quê? É 2 vezes cosseno de 120 graus. Então vai ser o quê? 2 vezes cosseno de 120. Opa. 2 vezes cosseno de 120. Dá menos 1.
E 2 vezes seno de 120 dá 1,7. Então, este número aqui vai ser 1,73 menos J. Tá? Este número aqui vai ser menos 1,73 menos J. Tá? Pode acreditar, se você pegar esse número aqui, multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, com uma precisão razoável aí, você vai chegar a exatamente 3. Pode tirar a prova. Aliás, fica como exercício aí. E aqui são os exercícios que você tem aí para fazer, né? Então, exercício de multiplicação. Se f de x é esse cara aqui, determine f de 1 menos i, para você aprender a trabalhar com números, né? Quantos n reais existem para que n mais i elevado a quarto seja real? Quanto vale i elevado a 10 mais i elevado a menos 100? Então, são exercícios bem interessantes. Ó, raiz quinta de 32. Raiz cúbica de menos 5. Tá? O que é raiz cúbica de menos 5? Deixa eu trocar de novo aqui a cor. Raiz cúbica de menos 5. É a mesma coisa. Menos 5 é 5 elevado a 180 graus elevado a 1/3. Use o teorema de De Moivre. Você vai achar a primeira resposta e depois tem mais duas que você pode achar através daquele processo que eu ensinei. A mesma coisa aqui, ó. Raiz oitava de 1. Nossa, essa aqui é muito fácil, tá? Você tem ali o círculo, a raiz de 1 é 1. Então você vai ter 8 uns separados no círculo lá, né? Então, 2e, isso aqui está na forma de Euler, né? Raiz quadrada disso aqui, ó. Então, isso aqui é para você fazer os exercícios. E aqui no último, é para você resolver aqueles exercícios de equações de terceiro grau, cujas respostas são números complexos. Então, está liberado lá para você fazer aquela lista também. Beleza? Tá? Encontro vocês lá na aula síncrona, tá? Tchau, tchau para vocês.